Só vim dizer que terminamos a primeira disciplina do trimestre. Acabei de sair da aula de fenomenologia. Cara, acabou. Semana que vem eu não tenho mais aula. Eu não tô nem conseguindo acreditar. Tá um frio, gente. Olha o meu cabelo, como sempre, né? No vento. Mas acabou. Hoje à noite eu vou sair pra beber com os meus colegas e com o meu professor. Porque, gente, eu não acredito. Eu ainda tenho que entregar os trabalhos, ainda não me livrei deles. Mas só de saber que as aulas acabaram, amanhã tem a última aula de ética. E aí acabou. E é isso, férias. Vem aí, vem aí! Olá, como estamos? Tô sumido, o vlog dessa semana vai ser bem diferente, mas, gente, aconteceu tanta coisa que eu vou precisar tirar um tempo esse final de semana pra reunir tudo e contar pra vocês. Essa semana foi uma loucura, porque foi minha última semana de aula, tanto no doutorado quanto no chinês. Eu ainda tenho os trabalhos pra entregar e eu tenho prova oral e prova escrita no chinês, mas eu queria gravar esse vlog, tô voltando pra casa da aula, pra marcar que acabou. Eu consegui, venci o meu primeiro trimestre na universidade no Canadá. Tô muito feliz, tipo, muito feliz. É surreal pensar, sei lá, que em abril do ano passado, tudo isso, tipo, era um sonho, tudo isso era uma idealização, era uma ideia. E agora aqui estou, prestes a receber meu primeiro boletim de notas. E espero que eu vá bem, né? Mas queria dividir isso com vocês. Não foi fácil. Eu achei, em alguns momentos, realmente, assim, eu acho que eu não cheguei a compartilhar com vocês todas as minhas angústias. Mas teve dias, sim, que eu pensei em voltar pro Brasil. Teve dias que eu pensei e falei, cara, isso aqui é uma loucura, não vai dar certo. Principalmente pela dificuldade do Rafa, de conseguir um emprego, de eu conseguir uma bolsa. Mas isso também tá andando. Então, me parece que as coisas estão começando a se encaixar e que é aquela história de dar tempo ao tempo. Então, é isso. Eu, no final de semana, vou sentar, vou escrever tudo no papel, eu quero trazer pra vocês e comentar direitinho a semana. Tô devendo também a caixinha, a resposta das perguntas em relação aos nossos 3 meses aqui de Canadá. Então, vou fazer tudo isso. Vai ser um vlog meio diferentão. Esse final de semana eu tenho que ficar trancado em casa escrevendo trabalho de ética, porque é pra entregar na quinta-feira que vem. Mas, por sorte, o professor de fenomenologia, que é meu orientador, maravilhoso, Divo, ele prolongou a entrega até dia 2 de maio. Eu espero não levar tanto para escrever o trabalho. Quero me livrar disso o mais rápido possível. Mas só de saber que eu tenho esse prazo já melhora a minha vida, né? Porque eu vou ter 2 semanas entre um trabalho e outro para entregar. Só que a professora de ética não quis estender o prazo, então é isso, vamos lá. Entregar até a quinta que vem, daí é Páscoa. Não sei o que a gente vai fazer na Páscoa. Aqui é feriado na sexta e na segunda. Eu sei que no Brasil também esse ano vai ser segunda-feira porque é Tiradentes. Mas aqui não é porque é Tiradentes, é só porque aqui eles comemoram a Páscoa na sexta, no domingo e na segunda, né? Não sei o que a gente vai fazer ainda. O clima tá frio, mas hoje tá aquele dia gostoso pós-chuva, aquele friozinho úmido, com cheirinho de chuva. E tá tipo uns 6 graus, então tá suportável andar sem luva, tá tranquilo. Nevou no começo dessa semana, mas eu sinto que vai melhorar, assim. Agora, no final de semana, acho que tá previsto 12 graus, 13 graus. Então, vamos ver, mas não vamos declarar vitória, porque sabemos que antes de maio não deve fazer calor de verdade. Enfim, gente, é isso. Acabou. Agora é só o último gás pra terminar as demandas, mas tá quase aí. Falta muito pouco.
aqui estou eu, ressurgir das cinzas. E, gente, que saudade que eu tava de vir conversar aqui com vocês. Essas últimas semanas foram uma loucura. Pela primeira vez, desde setembro, desde que eu comecei a fazer os vlogs aqui no YouTube, eu não postei um vídeo. Isso porque foi uma circunstância muito fora da curva, muito excepcional. E hoje eu tirei um tempinho aqui, depois de toda essa loucura ter passado, tá? Não é nada sério, não é nada de terrível, só porque realmente eu fiquei um pouco, como a gente fala em francês, né, débordé, um pouco atolado de coisas para fazer. Foi a última semana de aulas, então eu não tava com cabeça, eu tava muito cansado, eu tava pensando em um milhão de coisas, organizando minha vida, aquele momento. E realmente no final de semana que chegou o momento de editar o vídeo, na verdade, de gravar tudo que eu tenho para falar para vocês e editar o vídeo, eu sinceramente não estava afim. Então eu respeitei esse meu momento, curti o final de semana com o Rafa, a gente assistiu o Que Seja Doce, um reality de confeitaria que a gente adora. O Rafa me apresentou, eu não conhecia, então a gente passou o final de semana assistindo, conversando, fomos no Dolorama, fomos comprar sushi. Enfim, gente, estava ocupado vivendo, né? Levei a Paloma no parquinho. Acho que eu gravei esse momento, então em alguma parte do vlog deve ter tido essas cenas. Mas hoje, quarta-feira, essa quarta-feira de neve, no meio de abril, vim hablar muito com vocês. Não sei quantos minutos esse vídeo vai ter, porque eu vou falar tudo que eu tinha para falar, tudo que eu acumulei ao longo dessas 2 semanas. Espero que vocês assistam até o final, né? E que seja interessante. Inclusive, vou responder a caixinha de 1 milhão de anos atrás, que eu postei no Instagram. Em comemoração aos nossos 3 meses, a gente tá quase fazendo 4 meses quando esse vlog sair. Mas é isso, é sobre isso. Então, promessa é dívida e eu prometi que eu ia responder, então vou responder mesmo que seja atrasado, tá bom? Mas, gente, vou começar. Separei aqui uma listinha de tudo e as aulas acabaram. Ainda tá caindo essa ficha pra mim, porque pela primeira vez, essa primeira semana que eu não tenho que ir pra universidade e que não é assim uma pausa, sabe? Não é que nem a semana de atividades livres, em que eu sabia que semana que vem eu teria aulas, então era realmente mini férias, mas eu tinha textos para ler. Agora eu não tenho nada, né? Eu tenho os trabalhos ainda, mas a gente vai chegar nesse tópico. Só que não tem aula, não tem oficialmente, não tem aula. Então, oficialmente, eu só tenho que ir para a faculdade de novo em setembro. Isso é muito estranho, né? Mas é assim que funciona aqui. A minha unidade acadêmica, né, a filosofia, eles não ofertam cursos no verão, não ofertam aulas no verão. E o trimestre de verão, se eu não me engano, ele vai de maio até o final, até o meio de agosto. Aí teria 2 semanas de recesso e o trimestre de outono começa no dia 2 de setembro. Então, como eu não vou ter aula no verão, eu só volto para a universidade em setembro. Mas não pensem em vocês que vão ser 4 meses de férias, porque não vai. Eu tenho muita coisa para fazer, tenho que organizar os meus projetos de doutorado, tenho que reescrever tudo. Meu orientador, ele quer conversar sobre, né, o projeto, fazer alinhamentos, porque ano que vem eu tenho que passar pelo exame de qualificação. Então, parece que não, mas tudo passa muito rápido, né? Eu estava refletindo sobre isso com uma aluna essa semana, ou semana passada, que em abril do ano passado eu não tinha nem admissão da universidade e agora eu estou terminando o meu primeiro trimestre de doutorado. E isso é muito surreal, o tempo passa muito rápido. Então, realmente não temos tempo a perder. Tem muitos livros, muitos e muitos livros para ler no verão. Estou separando a lista aqui, a ordem, para, assim que possível, começar a trabalhar nisso. Estou ansioso. Isso faz parte das minhas expectativas nerds de verão. Estou muito ansioso para poder ter tempo de ler as coisas que têm a ver com o meu projeto de pesquisa, já que basicamente durante o trimestre eu fiz as leituras obrigatórias das aulas e era o que dava tempo, e às vezes nem isso, né? Então, agora que eu vou ter tempo, que eu vou ficar em casa de manhã, né? Porque eu vou continuar dando aula só à tarde e à noite. Então, eu vou ter essas manhãs livres, vou poder organizar meu calendário de leituras, vai ser ótimo. Talvez eu e o Rafa a gente faça alguma viagem, né? Tudo vai depender do trabalho dele, da nossa situação financeira, mas eu queria pelo menos 1, 2 semanas dar uma volta em algum lugar. Temos que pensar na Paloma também, enfim, são muitas variáveis e eu vou atualizando vocês, mas sei que só pelo fato de eu
respirar um pouco mais aliviado das aulas, das temperaturas aumentarem, de Montreal se transformar. Já vai ser, tipo, delícia. Só que antes de chegarmos nisso, quero contar para vocês como foi essa última semana de aulas, né? Porque, sinceramente, eu não sei como a gente aguenta no Brasil, gente, um semestre de aula. Cara, é muita coisa e eu tava esgotado. Assim, semana passada eu dei 10% de mim e foi o meu máximo. Porque eu já tava, assim, aquele espírito High School Musical, sabe? Férias, 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 férias. Mas eu não ia faltar, né, nas últimas aulas. Então fui. E que bom que eu fui, na verdade, porque para aula de fenomenologia, o último texto que a gente discutiu foi sobre racismo. E foi uma temática que me tocou muito. Eu não costumo falar sobre isso, assim, é uma temática um pouco, não diria pesada para mim, mas é delicada, talvez, né? Porque essa questão de raça sempre me pega muito, né? Eu venho de uma família que é miscigenada, né? Então, a família da minha mãe é uma família negra e a família do meu pai, meu avô paterno era negro, mas a minha avó materna, ela era branca, descendente de portugueses, italianos, enfim, a gente não sabe muito ao certo, porque o meu sobrenome é super genérico, então a gente não tem esse rastreio, assim, da origem da família, né? Mas a gente imagina que sim, por todas as características físicas, cor de pele. Então, eu vim dessa família miscigenada e nasci assim, né? Então, quando eu nasci no hospital, eu fui identificado como branco, né? Na minha certidão de nascimento ou no meu primeiro RG, sei lá onde tá, mas tá branco. E eu cresci com essa concepção, com esse horizonte de mundo, né? E por, por mim, assim, do meu ponto de vista, isso nunca foi uma grande questão, sabe? É, Só depois, e eu vou fazer esse salto, só depois quando eu fui para faculdade, eu comecei a me envolver, né, com o pessoal das humanas, ali, o pessoal da filosofia, da sociologia, enfim, um pessoal que tinha um letramento racial, que eu comentei, né, que para mim, eu era branco, e as pessoas que tinham esse letramento racial achavam estranho essa colocação, né, por conta de alguns traços faciais, né, a testa, a boca, o próprio tom de pele, né, que é esse, né, então, e esse é o meu tom mesmo, porque não tom sol no Canadá, né, porque não tem sol nesse país gelado, nesse inverno eterno, e isso acendeu um triplex, assim, ocupou, a minha cabeça ficou ocupada por um triplex racial. E eu comecei a me lembrar de alguns momentos da minha infância em que eu ouvi falas como que meu cabelo era ruim, é, que um comentário super maldoso, enfim, eu lembro disso claramente, e é bizarro como isso marca. Eu devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos, o menino falou que meu cabelo parecia tipo pentelho de saco, sabe? E só que na hora, você tá naquele momento da zoeira, você nunca associa o peso disso, ainda mais quando você tem, tipo, 10, 11 anos, né? E aí, mas aí, quando me falaram isso na faculdade, eu comecei a lembrar desses momentos. Quando eu comecei a lembrar do fato da minha mãe sempre ter alisado o cabelo, né? O fato da minha avó paterna, né? Que era uma mulher branca, o cabelo super liso e tudo mais. Reforçar essa ideia de como o nosso cabelo não era bom, né? Tipo, o meu e do meu irmão, por exemplo. A gente deveria raspar, deixar o cabelo curtinho. Então, eu sempre tive o cabelo máquina 3, no máximo máquina 4, tudo, assim, sem corte. Era só passar máquina em tudo. E eu só fui descobrir como era o meu cabelo, que meu cabelo era cacheado quando eu tava na faculdade. Então é bizarro. Eu passei 18, 19 anos da minha vida sem saber como era o meu cabelo. E aí eu comecei a juntar todas essas peças desse quebra-cabeça. E só que mesmo assim eu não conseguia me colocar nesse lugar de uma pessoa que não era branca, porque pra mim estava muito associado ao tom da pele, né? E por que eu tô contando tudo isso pra vocês, né? Acho que é interessante trazer isso. Eu postei no Instagram, eu recebi o relato de muitas pessoas, justamente dessa zona de indefinição. E na minha última aula do doutorado de fenomenologia, a gente discutiu esse texto desse autor que chama Fanon. Ele é nascido na Martinica, que é uma ex-colônia francesa, mas ainda é um território francês hoje em dia. E ele denuncia justamente essa zona de indeterminação que favorece a branquitude, né? Você não é nem suficientemente branco para passar ileso desses comentários maldosos ou desses olhares
discriminatórios, mas você, às vezes, também não é preto o suficiente para ser considerado uma pessoa preta que sofre racismo e tudo mais. E para mim, isso toca muito forte, sabe? Isso toca muito, porque eu nunca consegui me definir em algum lugar. Aí tem essa discussão se pardo é uma categoria válida ou se pardo é uma tentativa de apagar a negritude. Enfim, na minha cabeça, isso é muito confuso. Até hoje, para mim, com 28, quase 29 anos, isso é um tema super delicado. Eu já ouvi de pessoas negras que eu era assim, eu tinha traços de pessoas negras que eu deveria me considerar assim. Só que aí eu já ouvi de outras pessoas negras que eu não era, que eu era branco. Então, é muito confuso para mim. E eu fiquei realmente emocionado, assim, nessa última aula. Eu tive que escrever um texto, o último texto da disciplina, e foi um relato super pessoal, contando toda essa minha experiência de vida. Meu professor até me perguntou se eu queria compartilhar com a minha turma, porque era um relato muito pessoal, né? E eu fiquei um pouco emocionado na hora. Eu falei para ele que eu queria compartilhar, só que eu fiquei um pouco emocionado na hora que compartilhei. E me toca num lugar muito difícil, assim, muito especial, sabe? Não sei se um dia encontraria a resposta. Eu acho que essas questões raciais e também não acho que eu sou a pessoa mais entendida do assunto, mas é bizarro, né? É bizarro como a nossa identidade ela é muito definida pela percepção que os outros têm de nós. E às vezes a gente não olha, por exemplo, para a história da nossa própria família, né? E eu olhando a família da minha mãe, tipo assim, os meus tios, eles têm o tom de pele estereotipado de uma pessoa que é considerada negra, que é tida como negra no Brasil. E essa ficha nunca caiu para mim até o momento que alguém falou para mim, tipo assim, cara, olha. E eu mostrava fotos, assim, da minha família materna e falava assim: olha os seus tios, sabe? Olha a sua mãe. Gente, bizarro, bizarro. E, enfim, tivemos essa discussão na minha última aula de doutorado, ou seja, tudo foi muito intenso. E que bom, né? Eu sempre acho que esses momentos em que a discussão acadêmica ela cruza com a nossa vida pessoal, eu acho isso muito rico, né? Eu acho que é isso que faz sentido na minha trajetória como pesquisador, né, em entender a mim, entender ao mundo, entender as coisas que me cercam. Enfim, queria trazer isso com vocês, porque talvez também seja um debate sensível para quem me assiste, como foi para o pessoal do Instagram com quem eu comentei e eu recebi relatos, né? Enfim, inclusive tô deixando meu cabelo crescer, não sei se vocês perceberam. Hoje eu penteei ele para trás e eu tô me acostumando com ele, porque depois da faculdade eu aceitei melhor o meu cabelo, só que eu nunca soube lidar com o volume dele, né? Eu nunca soube lidar com o fato de que o meu cabelo é um cabelo volumoso, é um cabelo cacheado, não chega a ser crespo, pra quem manja ali de curvaturas, ele tá entre um 3B e um 3C. E eu já deixei ele grande, eu tive o cabelo cacheado, assim, até o ombro, quando eu tava na faculdade. Se eu tiver coragem, eu coloco uma foto pra vocês de como ele era no auge da faculdade. O Rafael do Velho Testamento, pra vocês verem, quando eu tinha ali uns 21, 22 anos. E só que mesmo quando ele tava grande, eu dava uma relaxada nele, porque eu acho que se ele cresce natural, ele não ganha muito peso, então ele não vai cair. Eu queria ter um cabelo, tipo, assim, pra pentear ele grande, né? Então, é, eu não sei se eu deixar, caso eu deixasse ele crescer naturalmente, ele ficaria algo meio black. Eu acho que não, acho que em algum momento ele pegaria peso. Eu olho pelo cabelo da minha mãe. A minha mãe teve um momento que ela quis assumir a identidade cacheada, foi uma reviravolta, assim, na autoestima dela. Ela parou de fazer progressiva, fez um big chop, assim, cortou o cabelo bem curtinho. Foi crescendo, ele foi ganhando volume, ele ficava volumoso. Chegou um momento que ele pegou peso e ficou mais caidinho, né? Os cachos começaram a ficar caidinhos. E hoje é assim. Então talvez meu cabelo fique parecido. O do meu irmão é mais crespo que o meu, então se ele deixa crescer, fica uma coisa meio Black Power. Ele nunca deixou também chegar a crescer nesse ponto. Porque é isso, a gente não sabe lidar com o volume do nosso cabelo, enfim. Mas tô deixando crescer, tô comprando os produtos aqui pra cuidar dos meus cachos. E vou mostrando essa evolução pra vocês. Vocês viram que eu tava penteando pra frente, mas hoje eu penteei pra trás. Tô experimentando formas, ver como eu me sinto, como ele vai se adaptando. Não quero cortar, tô louco pra dar uma reduzida nas pontas aqui do lateral, porque ele tá ficando meio aquele efeito palhaço. Só que eu vou aguentar firme e não vou cortar. Eu cortei o cabelo do Rafael, acho que faz umas 2 semanas, e ficou ótimo, né? Desbloqueei uma nova habilidade, que é cortar cabelo do meu marido. E, obviamente, teve alguns probleminhas, assim, principalmente atrás. Cortei demais atrás, aqui no pezinho, sabe? Eu subi muito o pezinho. Mas tá crescendo de novo, o cabelo cresce e é isso. A gente lida com isso, né? E é isso, gente. É sobre, né? Aí na quinta-feira da semana passada. Ah, não. Antes de pular pra quinta-feira,
na própria aula de fenomenologia, um dos meus colegas jogou na roda assim, se a gente toparia tomar uma cerveja para comemorar o fim do trimestre, o fim das aulas, e todo mundo topou, inclusive o meu professor, que é meu orientador, né? E aí a gente combinou de se encontrar à noite, as aulas são de manhã, a gente combinou de se encontrar à noite, e foi muito legal. Eu cheguei assim, já estavam bebendo, porque eu tinha dado aula, então saí correndo, terminei de dar aula, saí correndo, fui encontrar com eles e foi muito legal. O meu orientador, ele tava mega descontraído, o que é muito bizarro, né? É, ver o professor em outros ambientes que não são ambientes acadêmicos. E ele perguntou sobre mim, sabe? Foi um momento muito legal, assim, gente, para me entrosar com o pessoal, mostrar um pouco mais de mim, contar um pouco mais da minha vida, saber um pouco mais deles. Eu fiquei sabendo que um deles, quando era criança, ele ia no Centro Brasileiro, que tem em Montreal, que eu nem sei onde é, inclusive, mas ele lutava capoeira. Gente, maravilhoso. E eles super conhecem. O meu orientador gosta, ele joga tênis e ele gosta de tênis. Então ele conhece vários brasileiros, são famosos no tênis. Tem um menino agora, tem 19, 16 anos, eu acho. Tava lá no Miami Open, quase. Ele foi longe na competição, mas ele é uma das grandes promessas do tênis. Acho que é João Fonseca, é o nome dele. E maravilhoso, meu orientador tentando falar João Fonseca. Eles não conseguem falar esse ão do português. E então eles sabem muito sobre o Brasil, tava todo mundo muito interessado, né, de me conhecer. Eu também tava querendo conhecer melhor eles. Foi muito, muito gostoso. E eu recebi boas notícias do meu orientador. A primeira excelente notícia é que ele precisa esvaziar o fundo de pesquisa dele do ano passado, porque senão eles vão recolher o dinheiro. E aí ele fez um contrato de auxiliar de pesquisa para mim de US$ 800. Ele falou: não sei o que você vai fazer, não sei o que a gente vai trabalhar, mas certamente vai ser algo útil para mim e para você. Não se preocupe, por enquanto eu só preciso esvaziar esse fundo, mandar o dinheiro. Então, se prepara que nos próximos dias vão te mandar o e-mail para formalizar essa questão. Eu falei: por mim, ótimo, maravilhoso. Tem um aluguel a pagar daqui 15 dias, então tudo que entrar, para mim tá ótimo, né? Então, fiquei super feliz. De saber que o meu orientador está preocupado com a minha situação, né? Ele falou que não só ele, mas o departamento está muito ciente da minha situação. E aí ele deu outra notícia boa, que é a de que renovaram o fundo de pesquisa dele. Então ele vai receber mais verba para esse projeto novo, projeto no qual eu estou incluído. Então ele falou: vai vir mais, né? Não sei quanto, não sei quando, mas teremos notícias em breve dessa questão. Além daquilo que eu já tinha contado para vocês, de que a partir do outono, o meu departamento vai começar a oferecer para todos os doutorandos um fundo anual de no mínimo US$ 15.000. Então vai dar ali um pouco mais de US$ 1.000 por mês, né? Só que meu orientador já tinha jogado na roda de que isso é injusto com quem acabou de entrar. Tipo eu, né? Que não vou ter feito nenhum ano de doutorado quando essa nova política for colocada em prática. E o departamento falou que sabe disso, que realmente isso é injusto. Então achei legal essa postura deles. E de que o meu nome está ali cogitado entre pessoas que vão receber esse fundo. Gente, torçam por mim. Espero muito que dê certo. Ainda não tive resposta da bolsa. Eu me candidatei para. Tem uma que está lá em processo que eu já contei para vocês desde outubro. O resultado vem agora no final de abril. E ontem eu mandei uma candidatura para outra bolsa de excelência, mas e não sei quando que sai o resultado, mas torçam por mim. Então, mas, enfim, sinto que as coisas estão se mexendo, sabe? Sinto que a energia está se movimentando. Isso me deixa um pouquinho mais aliviado de que realmente, às vezes é só uma questão de tempo, sabe? Você dá tempo ao tempo e as coisas vão se ajustando, você vai mostrando o que você merece. O meu orientador falou que ele quer que eu seja auxiliar de ensino na disciplina que ele vai dar para a graduação do outono. Ou seja, mais grana, isso são posições sempre pagas, sempre remuneradas. Então, gente, cara, é isso. Assim, tô muito feliz que as coisas estão andando e que a energia está se movimentando. Eu espero muito ter boas notas nos trabalhos para aumentar as minhas chances de ter outras bolsas. E bolsa chama bolsa, né? Quando você ganha uma bolsa aqui, ou quando você ganha um contrato justamente de ensino, isso puxa outras coisas, porque aí os professores começam a confiar mais em você, a universidade como um todo começa a confiar mais em você, ver que você é um bom aluno, ver que você é engajado, e tudo isso te ajuda
é conseguir mais financiamento. Aqui você pode acumular financiamentos, né? Tem um limite e tem alguns financiamentos que não são compatíveis, mas no geral, não é que nem no Brasil que se você recebe uma bolsa, você não pode receber mais nenhuma outra. Você pode acumular dependendo da origem, do tipo de bolsa, né? Porque, por exemplo, esses contratos de ensino e de pesquisa, eles não são considerados bolsas, eles são considerados remunerações. Então, se eu tiver bolsa, uma bolsa que nem essa cujo resultado sai em abril, eu posso acumular com a remuneração sem problemas, né? Então, tô animado, tô feliz. Queria contar isso pra vocês, porque vocês acompanharam meu sofrimento, dizendo que eu não ia ter bolsa, então queria trazer essa boa notícia pra vocês. É, E que isso aconteceu justamente no bar. Achei ótimo. Tava tomando ali o meu Cosmopolitan e recebi essa excelente notícia. Né? Muito bem. Mas como nem tudo na vida são flores, eu tô aqui sofrendo com os trabalhos de final de trimestre. Amanhã eu tenho que entregar o trabalho de ética. São 5.000 palavras. E, gente, essa disciplina de ética, ela não me desceu. Não me desceu. Eu não gostei desde o dia 1, né? E eu critiquei, inclusive, isso pro meu orientador e para outras pessoas que me perguntaram, porque o nome da disciplina é Questões de Ética Contemporânea. Só que aí eu cheguei no primeiro dia de aula e a professora falou que a temática da disciplina seria o sentido da vida. E assim, legal, é uma pergunta que eu me faço frequentemente, inclusive, que eu sempre me fiz. Eu sempre fui uma criança meio estranha que questionava o porquê da vida, né? O porquê que estamos aqui. E já fui para o psicólogo, também é uma questão que eu colocava na terapia. Eu acho uma questão interessante, né? Para mim, eu acho que a vida não tem um sentido no geral, né? E a gente pode encontrar microsentidos no nosso cotidiano, nas nossas relações familiares, comunitárias, mas num sentido global, cósmico, a vida não tem sentido, né? Não tem um porquê de estarmos aqui. Só que no meu doutorado, essa não é uma grande questão, né? Como temática de doutorado. Então, eu não queria gastar a minha energia com uma discussão que no final eu não vou aproveitar na minha tese. E eu sei que esse é um pensamento um pouco reducionista, né? É um pensamento um pouco utilitarista, porque a minha formação em filosofia ela tem que ser mais completa, né? Eu não posso ficar o tempo todo só discutindo coisas que têm a ver com a minha tese, porque se eu vou dar aula de filosofia depois, eu não vou falar só de assuntos relacionados à minha tese. Mas é isso, gente. Tipo assim, eu acho que você tá ali, você tem que fazer 5 disciplinas. Eu acho meio burrice você fazer uma disciplina que não vai te dar insights sobre o que você pesquisa, né? Eu não tô ali, sabe, ai, como a vida é linda, vou discutir filosofia. Eu tô ali e no final de 4 anos eu tenho que entregar uma tese. Então, ao mesmo tempo que eu concordo com o meu próprio pensamento, com as vozes da minha cabeça, que me dizem que eu tenho que expandir, eu não posso ficar só centrado nas coisas que eu estudo, eu também acho que eu tenho que maximizar o meu tempo. Então, se eu posso fazer uma disciplina é, e estabelecer relações com o meu projeto, cara, isso é maravilhoso, isso é o ideal, né? E com essa disciplina de ética eu não estava conseguindo. Então, eu lia os textos de qualquer jeito, eu não tinha ânimo para ler os textos, eu não me engajava nas discussões. Eu passava 3 horas ouvindo e concordando mentalmente, mas eu não tinha o que dizer, sabe? Eu não sentia vontade de participar das aulas. E para mim isso é o fim, né? E aí você vai falar assim, ah, Rafa, mas por que que então você não escolheu outra disciplina? E aí vai esse problema que eu comentei do nome das disciplinas. Tem uma disciplina de segunda-feira que chamava, eu acho que era ética, ética contemporânea, ou sei lá, problemas de. Não, como é que é o nome da disciplina, gente? Era alguma coisa de ética, tipo ciência e ética, enfim. Era um nome que, lendo, não me interessava também. Assim como tinha outras disciplinas que era, sei lá, é, filosofia da ciência. Acho interessante, mas também é uma disciplina que não tem tanta conexão com o que eu quero discutir, então não faria sentido. Só que eu descobri depois que essa disciplina de segunda-feira, ela é dada por um professor que estuda ética da inteligência artificial. Então a disciplina inteira foi sobre a ética da inteligência artificial. Só que quando eu descobri isso, já estava fechado o período de troca de disciplinas. Então, se eu saísse da disciplina de ética, além de eu receber uma menção de abandono no histórico de notas,
eu ia ficar com uma disciplina a menos, porque eu preciso fazer 5. Então, a minha ideia é fazer 2 agora no inverno, mais 2 no outono desse ano, e mais uma no inverno do ano que vem. E aí eu termino e posso me concentrar só na tese. Se eu largasse a diética, além dessa menção de abandono que é horrível para o seu currículo, eu ainda ia ficar com uma disciplina a menos. Eu faria só uma disciplina agora no inverno, ou seja, desperdiçaria um trimestre, porque 3 disciplinas é demais, mas também uma só, a não ser que você seja só a última, não faz sentido você fazer uma e deixar 4 para trás, né? Então eu falei, cara, eu vou ter que aguentar, não tem jeito, agora já foi, né? Mas fiquei triste, porque eu poderia ter aproveitado muito mais a outra disciplina e eu tentei, gente, eu juro que eu tentei, eu não me dava com a disciplina. Devo dizer que também não me dava muito com a didática da professora, com os textos que ela escolheu, os autores que ela escolheu. E isso se reflete no trabalho final que eu tive que fazer, porque eram 5.000 palavras, isso dá mais ou menos de 10 a 12 páginas, depende da fonte, da paragrafação. E, gente, foi uma tortura, hein? Foi uma tortura escrever esse trabalho. Eu tô preso nele desde domingo, né? Eu escrevi já. Hoje eu terminei ele ontem, dei uma revisada, tô deixando dar uma cozinhada. E amanhã, que é a data de entrega, é até meia-noite, eu vou revisar, ler uma última vez, né, para ver se eu acho algum erro. Sempre é bom deixar o texto cozinhando, essa é uma dica para quem é acadêmico, sempre deixa cozinhando um pouco o texto, esquece, vai fazer outras coisas, esquece. Aí depois você volta, lê de novo, vê se faz sentido, porque geralmente quando você faz isso, sua mente encara como se você estivesse lendo aquilo pela primeira vez, né? Então você acha problemas, furos teóricos e gramaticais, ortográficos, que se você ficar lendo toda hora, você não percebe, porque a nossa escrita é viciada. E aí, eu escrevi o trabalho, vou revisar e tudo mais, só que assim, não acho que eu dei o melhor de mim, não acho que é uma coisa genial, espero realmente não tirar um B, né, porque vai ser ruim pro meu currículo, espero muito tirar um A, né, apesar de tudo. Mas fiquei triste, assim, fiquei chateado com essa disciplina, de não ter dado 100% de mim, o que é diferente no de fenomenologia. Inclusive, eu peguei um ranço, porque a gente descobriu que os professores só precisam entregar as notas em maio. E como que eu descobri isso? Porque o meu professor, que é meu orientador, ele prolongou o prazo de entrega do trabalho dele, porque era para entregar até dia 23 de abril. Ele prolongou para o dia 30, e depois da última aula, que foi essa de racismo, ele falou assim: gente, eles alongaram o prazo para entrega das notas, então eu vou dar até o dia 2 de maio para vocês entregarem. Tá bom para vocês? Ou vocês querem voltar pro dia 23? Não, tá ótimo, dia 2, é isso. E eu pretendo terminar antes, né? Porque o trabalho dele é menor, são 3.000 palavras, então vai dar ali umas 8 páginas. E a gente esperava que a professora de ética também alongasse o prazo, né? Que a distância entre a última aula dela e a entrega do trabalho é de exatos 7 dias. A gente teria uma semana entre terminar a disciplina e fazer o trabalho. E eu acho assim, a gente sabia isso desde o começo? Sim. Só que ao mesmo tempo, cara, não dá. A não ser que você se dedique somente a isso, você tá tão envolvido nas leituras, nas obrigações do trimestre, eu acho cruel você dar uma semana pro cara escrever um trabalho de 10 páginas, sabe? Discutindo filosofia de um negócio assim que ele quer tirar um A, obviamente, ele quer construir uma boa ideia. E se você tem mais tempo para publicar as notas, por que você vai fazer todo mundo surtar em vez de dar uma semana a mais? Tipo, gente, sexta-feira é feriado, é Páscoa, sabe? Ela vai fazer a gente entregar o trabalho na quinta-feira antes do feriado. Custava me dar até domingo, sabe? Porque aí o pessoal que trabalha, e aqui é muito comum os doutorandos terem pelo menos um trabalho de meio período, ensinar, dar alguma disciplina numa escola, né? Aqui tem um negócio que chama CEGEP, é um preparatório para a universidade. Você faz ele depois do ensino médio e antes de entrar na universidade. Então, geralmente, o pessoal entra na universidade com 19, 20 anos, porque eles fizeram 1 ano e meio de CEGEP, né? E aí você escolhe a matéria do CEGEP, filosofia, música, enfim, tem várias áreas. E aí tem o pessoal que dá aula no CEGEPs, por exemplo. Então, porque nem todo mundo tem bolsa. Então, cara, o que que custa, sabe? Você dá uns dias a mais. Porque se você já desse a sexta-feira, já é legal, porque, putz, é feriado. Então, o cara que trabalha já teria ali um dia a mais, completo, para fazer esse trabalho. Mas não, sabe? Vou pedir na quinta-feira útil, né? Antes de um feriadão. Inclusive, aqui também é feriado na segunda, né? Feriado na sexta e na segunda.
sabe, custava. Eu sei que ela vai ter 20 trabalhos de dez 12 páginas para corrigir, então ela também precisa de tempo para ler. Só que, sinceramente, eu não acho que você estender o prazo, porque quem terminou antes vai entregar e você já vai lendo, já vai adiantando. O que que custa, sabe? São 2 dias, gente. E ela tem até maio para entregar as notas. Enfim, fiquei chateado, fiquei com ranço. E isso, obviamente, afetou a minha escrita, né? Afetou o meu engajamento, que já não era alto, já não era muito. Mas acho que fiz algo decente. Acho que vou conseguir entregar, né? Mas é sobre. Do outro lado da história, temos o chinês, que eu amo. Ó, gente, eu adoro falar chinês. Amo, amo, amo. Assim, eu sou muito language nerd. Eu amo estudar idiomas. Já perceberam, né? E ontem eu fiz a prova final de chinês, a prova oral, final, e tirei 19,8 de 20. Fiquei muito feliz. A professora me elogiou, falou que eu falo super bem, né? Que eu tenho um nível mais avançado do que se esperava desse módulo, né? Em que eu estou inscrito. E fiquei super feliz. Então, tô contente com o meu desempenho. Minhas notas na disciplina foram super boas. Dia 25, o que é muito estranho, eu tenho a prova escrita final, porque justamente as minhas aulas são de terça e sexta. Então, sexta-feira agora é feriado. Por algum motivo misterioso, terça-feira que vem não tem aula também, apesar do feriado ser na segunda. E vai ter a prova na sexta. Então, dia 25, a última sexta-feira do mês. A prova escrita à mão, sem consulta. Vamos ver como vai ser escrever, porque eu acho que eu falo bem, mas escrever os ideogramas, gente, pra mim é um problema. Minha memorização é terrível. Então, vamos ver. Acho que vai dar tudo certo. A gente praticou em aula uma prova, um simulado, a gente fez um simulado. Tranquilo. Lembrava de todos os ideogramas de escrever? Não. Mas aí a gente segura, né, na mão de Deus e vai. Ela falou que se a gente escrever em PIN, que é usar o alfabeto latino para escrever a pronúncia da palavra, a gente vai perder um pouco de nota, mas não zera. Então, no pior dos casos, vou perder uns décimos ali, porque não lembra, não vou lembrar qual que é o ideograma correto. Mas vai dar tudo certo. Uma pena que não vai ter. Eu tô no chinês 4, uma pena que não vai ter chinês 5 no verão. Vou ter que estudar para não perder o passo, né? Porque chinês 5 só no outono, então só em setembro, né? Isso bem ruim. Eu queria muito, vamos ver se eu consigo, sei lá, em algum lugar tem aulas comunitárias, ou ver se me sobra uma grana para contratar um professor particular, né? Eu tinha um professor particular no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, mas estou feliz, né? E é isso que eu tinha para contar para vocês, como eu previ, 30 minutos de vídeo gigantesco, e ainda tem a caixinha que eu não respondi as perguntas de vocês. Vou dar um corte nesse vídeo só para ter uma separação, e aí volto com a caixinha em um momento oportuno nesse vlog. Gente, o meu marido é muito prendado. Olha isso, que delícia. Waffle com uma bananinha caramelizada e um creme batido com canela. Rafael arrasou. Demais. Que delícia. Nem posso acreditar que pela primeira vez que estamos aqui, fez 19 graus hoje. Agora já tá um pouquinho mais frio, tá uns 14, porque já é final de tarde. Mas, ó, eu só de jaquetinha Jans, Rafael só de camisetinha e palominha, sem casaquinho, só com a peiteira. Muito gostoso. Hoje é sábado, o pessoal tá na rua, as crianças estão brincando. Tá, tipo, uma delícia pra andar. E é isso aí, ó. Zero neve, zero nada. Tem um pessoal no nosso condomínio, inclusive, que está usando ar-condicionado já. Aí já é um pouco exagero, né? Mas tá muito gostoso. A gente passou o dia todo vendo TV com a folha da sacada aberta. E é isso. Que foi, mano? Mosquito. Que susto. Começou os mosquitos. Começou os mosquitos, é verdade. Nossa, gente, não sei se dá pra ver. Não dá pra ver no vídeo, mas tem um monte. Credo. Realmente, comprar repelente e usar tela nas janelas. Mas que delícia. Finalmente, minha primavera está vindo. Esquilo. Esse também fez, né?